Olá, como vão vocês? Nós novamente aqui para uma aula de Química, né? Nós tentamos aquela aula por videoconferência, travou tudo, né? Então vamos voltar aqui a nossa aula desde o princípio, né? Desde o início, quando nós começamos a falar da nossa aula, e nós paramos aí, né? Quando nós estávamos vendo sobre aquele vídeo que mostrou para vocês as partículas, né? O acelerador de partículas, que acabou se descobrindo aí vários tipos de partículas, principalmente a de Higgs, que desde 1964, né, quase 40 anos depois que eles foram descobertos, né, essas partículas, e graças a Ernest Rutherford, né, aquele experimento que ele fez de bombardear uma lâmina de ouro, graças a esse experimento que essa tecnologia foi avançando e hoje nós temos esses aceleradores na Suíça, que vocês viram o vídeo, né, que acaba descobrindo novos elementos químicos, novas tecnologias, né, e assim a gente vai estudando então o átomo e as ligações, os elementos e as substâncias que são descobertas a cada dia, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar hoje nessa estrutura atômica, né, em termos de estrutura, como é que ela se comporta. Nós vamos ver os elementos químicos constituídos na tabela periódica, vamos olhar um pouquinho na tabela periódica, conhecer um pouquinho sobre a tabela periódica, e nós vamos ver também as ligações que esses elementos fazem, né, um com o outro, né? Ou seja, são 118 elementos químicos que se combinam e hoje nós conhecemos mais de 7 milhões de substâncias químicas, né, graças a essa combinação de elementos, de ligações químicas que tem um elemento com o outro, mas nós precisamos saber como que eles se combinam, pelo menos, né, o fundamental aqui das ligações químicas, para a gente poder estudar quais são as funções, o que é um ácido, o que é uma base, o que é um óxido, né, os sais que vocês conhecem, então os compostos orgânicos que também são ligações químicas. Então nós vamos ver aí um pouco dessa introdução aí. Então nós vamos chegar a ver um pouco da tabela periódica, eu vou mostrar para vocês essa tabela um pouco mais aprofundada, né? E depois nós vamos retornar a ela então para ver as características de alguns compostos aí. Então a princípio a gente vai ver aqui, vem comigo aqui, a princípio nós vamos ver aqui as partículas fundamentais, né, que antigamente se chamava de partícula fundamental porque não se conhecia outras partículas. Mas as três importantes que formam a estrutura atômica, que são os prótons, são os elétrons e são os nêutrons. Lembrando que os prótons têm carga positiva, né, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons não têm carga. Tá? E lembrando mais ainda de que os prótons não são partículas fundamentais, né? Ou seja, eles são formados por outras partículas, up e down, né, os quarks, né? E os nêutrons também pelos quarks, up e down, claro que em quantidades diferentes um do outro. Mas a união dessas partículas fundamentais formam os prótons e a união dessas partículas do up e down fundamental, né, formam os nêutrons. Depois nós temos outras partículas, são os leptons, partícula de Higgs, que desde 1964 procuraram essa partícula e descobriram 40 anos depois. Então, que são as partículas que vocês viram, acabaram vendo aí, né, no vídeo, né, alguma coisa em relação a isso. Mas veja só, isso aqui, o que importa isso para nós aqui? O que importa é a nossa estrutura atômica, que é formada principalmente por esses três amigos nossos aqui. Então nós vamos falar do núcleo primeiro, né? O núcleo, nós vamos colocar aqui, vamos desenhar o núcleo para você. O núcleo, vamos supor que eu tenha aqui o núcleo de um átomo qualquer, né? O núcleo de um átomo qualquer. Nesse núcleo aqui eu tenho prótons distribuídos aqui, tá? Alguns prótons distribuídos aqui, pronto. E eu tenho alguns nêutrons distribuídos aqui também. Vou colocar um nêutrozinho aqui, né? Então veja, prótons, isso quer dizer que o núcleo é formado por prótons mais nêutrons, certo? Então veja só, por que existe o nêutron e por que existe o próton? Se eu tivesse um núcleo constituído apenas por prótons, o que ia acontecer? Carga positiva com carga positiva, haveria então a repulsão eletrostática aqui por ser positiva. A mesma coisa que você pegar dois ímãs com o mesmo polo e tentar aproximar. Eles sofrem repulsão. Então aqui aconteceria uma repulsão eletrostática devido à carga positiva dos prótons, né? Então
a necessidade de neutralizar isso. Quem neutraliza? Os nêutrons. Por isso o nome nêutron, não tem carga nenhuma. Então ele é inserido entre os prótons aqui no núcleo de forma ao que? A deixar os prótons próximos aqui um do outro. Não tão próximos assim, mas o nêutron acaba sendo inserido por isso. É por isso que quando você conta a quantidade de prótons que existe no núcleo de um átomo, você vai ver que você vai ter a mesma ou um pouquinho mais de nêutrons para poder estabilizar. Tá? Só tem um elemento que não tem nêutron, que é o hidrogênio. O hidrogênio só tem um próton, não precisa de nêutron. Né? Só tem um próton e um elétron, pronto, acabou. Não precisa de nêutron para estabilizar esse próton. Então o hidrogênio não tem, existe um tipo de hidrogênio que não tem nêutron. Tá? Então o núcleo está aqui, é formado por próton mais nêutron. E os elétrons ficam onde? Os elétrons ficam então na eletrosfera, né? São aqueles espaços vazios ali que o Ernest Rutherford acabou falando, né? E nós conhecemos o que? Os elétrons distribuídos nas camadas eletrônicas, ou seja, nós chamamos isso de eletrosfera. Então, se eu tenho 118 elementos químicos, isso significa que o elemento de número atômico 118, ele possui 118 prótons e possui 118 elétrons e possui um pouquinho mais de nêutrons. Significa que esses 118 elétrons estão distribuídos em camadas eletrônicas. Quantas camadas? 7 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Que é o número de elétrons que são distribuídos. 2 elétrons aqui, 8 elétrons aqui, 18, 32, 32, 18 e 8. Somando tudo vai dar os 118 elementos. 118, né? Então nós temos aqui a distribuição dos elétrons em cada camada. Por que é feita dessa forma? Senão aconteceria o mesmo fato do próton, haveria uma repulsão. Tanto que em cada camada dessa daqui existem subcamadas, ou subníveis de energia, né? Que é o S, P, D, F. Ou seja, existem camadas aqui que existem subníveis de energia para os elétrons poderem girar em torno do núcleo aqui. Tá? Mas nós não vamos entrar com profundidade aqui nessa distribuição eletrônica. O que importa para nós foi que quem estudou esses níveis de energia foi um cara chamado Niels Bohr. Niels Bohr, logo após Rutherford, Niels Bohr começou então a estudar a camada eletrônica. Tá? E um dos estudos principais que nós temos que destacar para vocês é que quando um elétron, olha o que Niels Bohr fez, quando um elétron, eu vou colocar aqui duas camadas, quando um elétron recebe energia, nós chamamos isso de fóton de energia, tá? O que acontece com ele? Ele salta para a camada mais externa. Esse salto para a camada mais externa foi o quê? Foi porque o elétron foi energizado o suficiente para fazer isso. Ele salta para um nível posterior, né? Ok? E quando esse elétron retorna para a camada mais interna, tá? Ele, em vez de ele receber agora, ele vai emitir um fóton de energia. Quer um exemplo disso aqui? Um exemplo é quando você solta fogos de artifício. Né? Quando você solta de artifício e sai você põe fogo lá embaixo, você está fornecendo energia, os elétrons saltam de uma camada mais interna para uma mais externa. Mas a coisa acontece tão rápida, ali o retorno dele acontece tão rápido, porque a troca de energia com o meio externo é muito rápida. Então, ao ele retornar, ele emite esse fóton. Claro que cada elemento químico tem o quê? Tem uma frequência diferente da luz visível. Então, se você usa um determinado elemento, se fosse cobre, por exemplo, ele vai emitir a cor verde. Né? E assim por diante. Se você tiver o chumbo misturado ali, ele vai emitir a cor branca. Né? Então, cada elemento químico distribuído ali nos fogos de artifício que recebe essa energia, ao elétron retornar, porque o elétron ele sofreu uma excitação de energia, né? Ou seja, ele recebeu um fóton de energia, mas ao ele retornar, ele emite esse fóton para o exterior. Essa emissão acaba o quê? Dando as cores que nós conhecemos, que nós vemos aí. Inclusive, com um teste de química analítica, a gente testa se existe a substância ali dentro ou não. Eu quero ver se existe cobre em uma solução. Eu mergulho um fio de platina, coloco no fogo, né, ele começa a emitir luz. Que luz? A cor verde, né? A luz na cor visível da cor verde. Então a gente identifica que ali existe cobre. Né? Então, o Niels Bohr estudou isso. Isso que é importante vocês saberem. Né?
Quando ele recebe energia, ele salta para fora. Quando ele volta, ele emite, então, esse fóton de energia, que foi Niels Bohr que estudou isso. Mas se nós estamos falando aqui, de núcleo, e como eu falei para vocês que o núcleo ele é composto, então, por prótons e nêutrons, principalmente, tá? Nós temos que saber algumas relações importantes da estrutura atômica em relação a essas partículas. Tá? A primeira coisa que nós temos que saber é qual que é a relação de massa, né, em relação às três partículas que nós temos no átomo ali. Tá? Então nós vamos voltar aqui. Massa do próton. A massa do próton, em comparação com a massa do elétron, tá, ela é aproximadamente igual à massa do nêutron. Tá? Então, onde está localizado os nêutrons e os prótons? No núcleo. Isso significa que a maior massa do átomo está no núcleo. Tá? A maior massa está no núcleo. Então, está aqui o átomo e eu sei que a minha maior massa está nele aqui. E também aproximadamente igual a 1840 vezes a massa do elétron. Ou seja, a massa do elétron é bem pequena, é bem menor do que em relação aos prótons e nêutrons. É por isso que quando a gente vai somar a massa atômica representada pela letra A, né, um elemento químico, a massa atômica nós somamos o número de nêutrons mais o número de prótons, não somamos elétrons, porque a massa dele é muito pequena, a gente acaba não somando os elétrons aí. Tá? Então, para mim saber a massa atômica de um elemento, massa atômica, basta somar quantos nêutrons, quantos prótons ele tem, eu tenho então a massa atômica, ou seja, a massa do nêutron, a massa do próton, eu tenho então a massa atômica ali de um átomo. Tá? Só que a gente conta em termos de quantidade, né? Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, um elemento tem 23 nêutrons, 23 a massa atômica dele, vamos supor o elemento químico sódio. O elemento químico sódio ele tem 23 de massa atômica, tá? E o número atômico dele é 11. Isso significa que ele tem 11 prótons, significa que ele tem 11 elétrons, e significa que a massa atômica dele, que nós chamamos de A, tá? Vale 23 unidades de massa atômica. Tá? Unidades de massa atômica. Isso significa o seguinte, eu tenho que pegar esse 23 e multiplicar por um valor para mim saber a massa real em gramas. E a massa de um próton, ela é de 1,64 vezes 10 a menos 24 gramas. Ou seja, uma massa muito pequena em relação ao que nós medimos sempre. Né? Mas quanto vale então a massa atômica de um sódio em relação ao próton e ao nêutron? Isso aqui também é aproximadamente igual ao do nêutron. Então eu tenho que pegar 23 e multiplicar por isso. Eu tenho então a massa real em gramas de um átomo de sódio. Uma unidade só de átomo de sódio. Tá? Mas isso aqui a gente vai rever mais para frente aí. Tá certo? Então eu vou apagar aqui, porque o que importa para nós agora é essa informação de que a massa do próton é aproximadamente igual à massa do nêutron, que é 1840 vezes a massa do elétron. Uma outra informação é em relação ao tamanho do átomo e o tamanho do núcleo. Eu vou mudar a figura aqui e eu vou fazer isso aqui. Ó. Tá aí o núcleo, tá aí o átomo. Tá? Significa o seguinte, se eu pegar o diâmetro total do átomo, né, eu preciso multiplicar 10.000 vezes o diâmetro do núcleo. Ou seja, o diâmetro total do átomo, eu pego o diâmetro do núcleo e multiplico por 10.000. Olha a relação de tamanho, ou seja, o núcleo é um pontinho pequeno. Interessante porque é ali que está a maior massa atômica do átomo. Só vou fazer uma analogia para vocês aqui, né? Vocês imaginam o seguinte, vocês imaginam ali o estado do Maracanã como sendo o átomo, o estado do Maracanã. Aí você vai lá e coloca uma bola de basquete lá no centro. Tá aqui que você vai comparar. A bola de basquete é o núcleo do átomo e o estado do Maracanã é o átomo. Só para vocês terem uma noção do tamanho do núcleo em relação ao tamanho da eletrosfera. Tá? Um detalhe importante, esse valor de 10.000 aqui é um valor médio. Por quê? Porque na tabela periódica, dos 118 elementos químicos que a gente conhece,
né? Olhando a tabela aqui, são 118, vai até o 118 lá. Então, na tabela periódica, o que acontece? Você tem tamanhos diferentes. O hidrogênio tem um tamanho, né? O último elemento tem outro tamanho, a prata tem outro tamanho. Tá? Então, esse valor que nós colocamos aqui em relação ao diâmetro do núcleo e o diâmetro da eletrosfera é um valor médio. Tá? Nós pegamos um valor médio, é o que nós sabemos. Agora, isso aqui você tem que saber, pelo menos de início da estrutura atômica. Tá? Saber qual que é essa relação. Agora nós vamos partir lá para a tabela periódica, porque você tem que conhecer um pouquinho da tabela periódica, né, para a gente começar a estudar então as relações que existem aí. Então nós vamos vir lá para a tabela periódica, tá? Então vamos aqui a nossa tabela. Então eu vou mostrar para vocês alguma coisa em relação a isso, em relação à tabela. A tabela ela foi construída por um cara chamado Dmitry Mendeleev. Eu vou ter que escrever isso para vocês, né? Dmitry Mendeleev. Deixa eu escrever para vocês. Em termos da tabela periódica. Dmitry Mendeleev, um russo, né? Ele que, inclusive, ele sonhou com a tabela periódica. Olha só, ele sonhou com a tabela periódica. Né? Quem tiver a oportunidade de ver pela internet aí, né? Os Sonhos de Mendeleev. Tem um livro escrito só para isso. Né, que ele sonhou 3 vezes aí, seguidas aí, de como que seria a estrutura da tabela periódica. Não me pergunte por que como que ele sonhou e que fez ele sonhar com isso. Né? Mas a estrutura hoje foi graças aos sonhos que ele teve. Quem tiver curiosidade que assista lá, né, Os Sonhos de Mendeleev. Mas veja só, nós vamos voltar aqui então à nossa tabela periódica e vamos começar a estudar ela em termos de estrutura, tá bom? Para a gente começar a ver então como que esses prótons e elétrons são distribuídos na tabela periódica. Então a tabela periódica construída por Mendeleev, vocês estão vendo aqui, né, que nós temos aqui 7 grupos, 7 linhas, né? 7 linhas na horizontal, 1, a 2, linha 2, até a linha 7. Até a linha 7. Então nós temos aqui, até a linha 7. Nós temos aqui 7 linhas. Nós chamamos isso aqui de períodos. Tá? Nós chamamos isso aqui de período. Então isso aqui são os períodos. Eu vou escrever aqui. Períodos. Períodos. Aqui, períodos. Pronto. Então nós chamamos isso de períodos da tabela periódica. Tá? Aqui nós temos de 1 até. Eu vou riscar aqui. De 1 até 18. Nós temos os grupos. Então aqui nós temos os grupos. Tá? Vou escrever aqui, grupos. Tá bom para escrever no mouse, hein? Nós temos os grupos então. Tá? O grupo 1 ao grupo 18. É assim que é feita a tabela periódica então. Tá? Então, veja só, nós temos aí os períodos e os grupos. Ok? Vou apagar aqui. Beleza. Então aqui nós temos os períodos. E aqui nós temos os grupos, de 1 a 18. Beleza, então. Vamos lá. Segunda informação que nós temos. Aqui vocês estão vendo aqui uma letrinha, ó, que ela é dividida pela letra. Ó, 1A. Esse grupo. O grupo 2, 2A. O grupo 3, 3A. Grupo 4, 4A. Grupo 5A. Grupo 6A. Grupo 7A. E o grupo 8A. Depois vem o grupo do B. Começa aqui com 1B, aqui, depois 2B aqui. Está relacionado com o número de elétrons, isso aqui. Tá? Aqui em cima também está relacionado com o número de elétrons em camadas. A gente vai explicar já já. Depois vem 3B, até chegar aqui o 8B. Né? Então aqui nós temos, nessa parte da tabela periódica, nós temos o grupo B. Tá? Então aqui nós temos o grupo B. E aqui embaixo nós temos aqui a família dos lantanídeos e a família dos actinídeos. Muito bem. Tá? Então em termos de grupo é isso que nós temos que saber. Se atente bem a essas letras. 1A, 2A, 3A, 4A, que vai ser bastante útil para nós. Tá? Em termos de tabela periódica. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais a tabela então. Quem são esses elementos que estão aqui em amarelo? Aqui, ó. Estão vendo aqui? Nós temos aqui, ó, os metais alcalinos do grupo 1A,
Esses aqui são os metais alcalinos. Aqui estão os metais alcalinos, ok? Por quê? Porque são álcalis, formam bases fortes, né? Soda cáustica, por exemplo, que é a base de sódio, a potassa cáustica, né? São produtos cáusticos que formam bases fortes, com exceção do hidrogênio, né? O restante são metais, tá? Metais alcalinos terrosos, encontrados aí no solo, calcário, magnésio, né? Água do mar tem bastante também, bastante sódio, tem bastante magnésio, mas aqui estão o quê? Aqui estão os metais alcalinos terrosos, tá? Esses que vocês estão vendo essa cor aqui, são os metais de transição. Então, esses metais que estão no grupo B aqui, ó, todos esses metais aqui, são os metais de transição, ok? Depois nós temos o que? Os lantanídeos, está aqui os lantanídeos e os actinídeos. Onde é que estão os lantanídeos e os actinídeos? Aqui, lantanídeos por causa do lantânio e actinídeos por causa do primeiro elemento chamar-se actínio, ok? Depois vem outros metais. Então nós temos aqui, esse que está em azul são outros metais. Então até aqui, nessa posição que você tem aqui, nós temos metais. Então tudo isso que tem da tabela periódica aqui para cá, vou ver isso aqui, são os metais. Tá? Então vamos lá, apagando tudo isso aqui de novo, vamos rever aqui então. Quem são os metais então? Onde nós temos os metais? Então aqui, os metais são todos esses que estão para cá. Esses que estão do lado esquerdo da tabela periódica. Esses que estão do lado esquerdo da tabela periódica. Esses cabras aqui. Vamos lá, riscando tudo aqui. Botando aqui. Com exceção do hidrogênio. Vamos lá, o meu mouse está legal, né? Todos esses elementos aqui são os metais. Tá? Ele chamou de outros metais os azuis aqui, né? Agora, os que estão em verde aqui, esses que estão em verdinho aqui, são os não metais. Não tem comportamento metálico. Tá? Então, são os não metais e a classificação periódica deles está aqui agrupado como não metais. Veja que é a organização da tabela periódica. Né? Vamos lá, o que nós vamos fazer então aqui? Agora, nós vamos trabalhar com esses elementos químicos que vocês viram na tabela periódica, já que você já sabe quem são os metais, quem são os não metais, quem são os gases nobres, né? Nós vamos trabalhar então em relação a isso aí. Tá? Então mostrando para vocês aqui o quadro aqui. Então nós vamos ter aqui, eu vou colocar aqui a tabela periódica, né, da forma como foi mostrada a vocês. Que eu tenho o desenho então da tabela periódica. Vamos colocar aqui e aqui os nossos gases nobres, né? Ok, vamos colocar o hidrogênio aqui. Aqui o hélio, um gás nobre e assim por diante. Aqui o hidrogênio, lítio, sódio, né? Lítio, potássio, sódio, aí vai, né? Cálcio, magnésio, alumínio aqui que é importante para nós, flúor, cloro, vamos colocar aqui o oxigênio, né? O nitrogênio aqui, né? Enxofre, então alguns elementos aqui para a gente fazer como exemplo aqui, conhecer um pouquinho. Aqui, né? Tem aqui o ferro, tem aqui prata, tem níquel aqui, tem cobre aqui no meio, né, que é do grupo B aqui. Então nós temos aqui que é o grupo 1A, o grupo 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Tá? Agora vamos entender o seguinte, o que significa esse 1A aqui? Significa que esses elementos que estão aqui no primeiro grupo, os elementos que estão aqui no primeiro grupo, eles só têm um elétron a ser utilizado nas ligações químicas. Tá? No grupo 2A significa que eles têm 2 elétrons a serem utilizados nas ligações químicas. Tá? Depois vem o grupo 3A, 3 elétrons. Pronto, a serem distribuídos. Mas como eles são metais, então os metais têm um comportamento. Agora aqui os não metais. Como é que é o comportamento dos não metais? No comportamento dos não metais é o quanto falta para 8. Tá? Nós seguimos uma regra chamada regra do octeto. A regra do octeto diz que você tem que ter 8 elétrons na última camada para ficar estável ou 2 elétrons para ficar estável. Tá? Então veja só, em se tratando dos não metais, é o quanto falta para 8. Então 4, quanto falta para 8? Então aqui eu preciso de 4 elétrons para estabilizar. 5 para 8, aqui eu preciso de 3 elétrons, aqui eu preciso de 2 elétrons e aqui eu preciso de 1 elétron para estabilizar. Então aqui é o quanto eu preciso.
Então esses cabos aqui precisam receber esses elétrons para poder ficar estável, para ficar com 8. Né? Enquanto esses aqui que são metálicos, eles fazem o quê? Eles doam esses elétrons, doam para alguém. Eles têm que descartar esses elétrons para ficar estável. Então lembra bem, os metais, para ficar estável, eles têm que jogar fora esses elétrons, dar um jeito de dar esse elétron para alguém. Tá? Já os não metálicos, eles têm que receber esses elétrons de alguém. Tá? Então um doa, outro recebe. Então nós temos o seguinte fato aqui: os metais, os não metais, eles fazem ligação entre si. Agora, de que forma que os metais fazem ligação com não metais e entre si também, de que forma que ocorrem essas ligações, tá? Então nós vamos colocar aqui, eu vou apagar isso aqui, nós vamos colocar de uma forma mais estruturada, né, de uma forma bem mais simplificada, para que vocês possam então ter no caderno de vocês aí, para poder fazer os exercícios, né, as atividades, e não esquecer jamais disso, né, uma forma bem simplificada do que nós vamos fazer aqui. Nós vamos colocar aqui então o grupo 1A, um elétron. Grupo 2A, 2 elétrons. Grupo 3A, 3 elétrons. Esses são os metais, né? E do grupo B, alguns que nós vamos fazer como exemplo. Tá? Dos não metais, 4A, 5A, 6A e 7A. Né? 4 elétrons, 3 elétrons, é o quanto falta para 8, 2 elétrons e 1 elétron. Pronto. Isso que vocês têm que saber. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que acontece na tabela periódica. Metais, quando faz ligação, se une com não metal. O que acontece quando eu pego um metal e coloco próximo a um não metal? O que vai acontecer com esses dois cabras? Tá? Porque se um tem a tendência de perder elétron, outro tem a tendência de ganhar, o que vai acontecer? Então nós vamos pegar um exemplo aqui. Nós vamos pegar o elemento químico sódio, tá? Vamos pegar aqui o elemento químico sódio, eu vou mostrar aqui na tabela para vocês onde está o sódio. Né? Está aqui o elemento químico sódio. Nós vamos pegar o elemento químico sódio, que é um metal, e nós vamos ligar com o cloro, que é um não metal. Número atômico 11, número atômico 17. Tá? Sódio, número atômico 11, cloro, número atômico 17. Então nós vamos fazer isso. Tá? Então nós vamos voltar aqui o quadro. Vamos pegar então o sódio. Né? Nós vimos que o sódio está no grupo 1A. Número atômico 11, tá? E nós vamos pegar aqui o cloro que está no grupo 7A, o que tem número atômico 17. Pronto, tá? Primeira informação que eu tenho que ter, o sódio tem o quê? Um elétron para ser distribuído, então eu coloco aqui, ó, um elétron. O cloro tem o quê? Tem 7 elétrons, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou tirar aqui o número atômico deles, tá? Tem 7, então ele precisa de quê? De um elétron para estabilizar, para ficar com 8. O sódio precisa perder esse cabra aqui, esse precisa ganhar. Então esse aqui ele perde elétron, porque é um metal, e esse aqui ganha elétron, porque é um não metal. Ok? Agora nós temos que saber o seguinte, ó, se o número atômico do sódio é 11, significa que ele tem 11 prótons e ele tem 11 elétrons. A mesma coisa acontece com o cloro de número atômico 17. Significa que ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Ok? Então o que vai acontecer aqui? Quando o sódio dispensa esse elétron para ficar estabilizado, tá? Significa que ele vai ficar com elétron a menos. Ou seja, ele vai virar um sódio, que tem 11 prótons, continua com 11 prótons, não muda, mas tem 10 elétrons. Ou seja, ele ficou com uma carga positiva maior. É por isso que quando um elemento químico doa elétrons, ele fica positivo. E esse positivo aqui é 1, porque ele só doa 1. Se fosse 2, colocaria mais 2 aqui. Tá? Então ele passou do estado fundamental, para o estado que? Ionizado. Então isso aqui é um íon. E o nome dele em particular é cátion. Agora vamos lá para o cloro. Aqui beleza. Então todo metal que faz isso ele vira um cátion.
todos os metais que doam elétrons fica positivo, conforme a quantidade que ele vai doar, e vira um cátion. Agora vamos lá para o não metal, que é o elemento cloro ali. Né? O elemento cloro ele precisa fazer o quê? Ele precisa receber um elétron. Ele precisa receber um elétron. Tá? Então, se ele tem 17 prótons e 17 elétrons, ao ele receber, ele vai virar o quê? Um elemento químico que fica com 17 prótons e 18 elétrons. Agora ficou o quê? Com carga negativa maior. Então, a gente vai colocar esse negativo aqui, considerando a quantidade que ele recebe. Se ele receber 2, é menos 2. Mas os elementos do grupo 7A só recebem 1, todos eles. Flúor, cloro, bromo, iodo e assim por diante. Tá? Então, ele também virou o quê? Virou também um íon. Esse cara também é um íon. Tá? E o nome dele é ânion. Então, positivo, cátion, negativo, ânion. Então, quando eu pego um metal e aproximo ele de um não metal, o que vai acontecer? O metal se transforma em cátion e o ânion se transforma em ânion. E ambos o quê? Faz o que? Troca de elétrons. Quem vai doar elétron? O metal vai doar para o não metal. Agora tem que saber a quantidade. Né? Se o sódio doa um elétron para o cloro, então eu tenho um sódio para cada um cloro. Né? Basta um sódio para estabilizar o cloro. Um elétron do sódio, pronto. Então eu formo o que? O NaCl, que é o cloreto de sódio. Né? Vou colocar mais junto aqui, que é o composto formado pelos dois. Tá? Então essa é a informação que você tem que saber. O metal forma cátion. Tá? E o não metal forma ânion. Pronto, esses são aqui as partículas. Por isso que essa ligação que existe entre metal e não metal, nós chamamos de ligação iônica. Ah, daí que vem a ligação iônica. Qual é a principal característica da ligação iônica? Transferência de elétrons. Porque um transfere elétron para o outro, um doa, o outro recebe. Tá? Então veja como é fácil. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um outro exemplo de uma maneira mais fácil. Aqui eu mostrei para vocês o que é o cátion, o que é o ânion e por que a ligação entre metal e não metal chama-se ligação iônica. Porque existe formação de íons. Íon cátion e íon ânion. Pronto, porque um doa, o outro recebe elétron para se estabilizar. Agora nós vamos fazer um outro exemplo. Tá? Nós vamos fazer um outro exemplo porque essas ligações são importantes. Porque quando nós formos estudar as ligações químicas e formos estudar os compostos, as funções inorgânicas, vocês vão perceber que existem compostos inorgânicos que têm metal na sua estrutura. E existem compostos inorgânicos que não têm metal na sua estrutura. E aí, como é que eu vou conseguir identificar o que é um e o que é o outro? Porque existem ligações químicas que não é iônica. Nós vamos ver depois. Tá? Então, o que vai acontecer? Vamos pegar um outro exemplo aqui então. Agora eu vou pegar então o cálcio. O cálcio está aqui no grupo 2A. Cálcio. E nós vamos pegar o flúor. Nós vamos pegar aqui o flúor, que está aqui no grupo 7A também. Tá? Então você vai fazer o seguinte, olha agora como é que é fácil. Eu não precisa fazer nada daquilo que eu escrevi tudo aqui. Eu quero saber qual que é a fórmula do composto formado entre o cálcio e o flúor. Primeira coisa, cálcio é um metal? É. Flúor é um não metal? É. Então essa ligação é iônica. Beleza. Então eu vou colocar aqui o cálcio. Então o cálcio está com quantos elétrons ele vai doar? 2. Então eu vou colocar aqui mais 2. Porque ele doa, ele perde esses 2 elétrons. Então ele vira um cátion. E o flúor? Ele recebe 1. Então se ele recebe 1, ele fica menos 1. Não precisa colocar 1 aqui. Tá? Ou se eu colocar isso aqui menos 1, tanto faz. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse 2 aqui, colocar aqui como índice para o flúor e vai colocar o 1 aqui. O 1 não precisa colocar, tá pessoal? Então você vai fazer o C. Vai escrever cálcio, não precisa colocar 1 aqui, e o flúor 2. Essa é a fórmula do composto formado, que é o fluoreto de cálcio, quando eu pego o cálcio e se junto com o flúor. Pronto, formei aqui o nosso amigo aqui. Tá? Fácil de fazer, de você identificar então qual é a fórmula do composto, uma maneira bem mais rápida. Vamos fazer outro exemplo? Vamos lá, bora fazer outro exemplo então. Outro exemplo aqui então. Eu vou pegar agora aqui, eu vou pegar aqui
o alumínio está aqui no grupo, eu vou pegar um exemplo daqui, agora vamos pegar um exemplo daqui, o alumínio está no grupo 3A e vamos pegar o oxigênio que está no grupo 6A, ok? Eu vou fazer de duas formas, vou fazer na forma de Lewis. Lewis ele representava em pontinho, aqui esse pontinho que eu coloquei, e eu vou fazer uma da forma direta, tá? Pela representação de Lewis, a gente faz assim, ó, o alumínio tem o quê? 3 elétrons na camada de distribuição, ele tem que perder 3 elétrons. O oxigênio tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que ele precisa para ficar estável de 2 elétrons, de quem ele vai pegar? Do alumínio, esses 2 elétrons. Ok, esse oxigênio ficou perfeito, ele está com 8, mas não pode sobrar elétron no alumínio, o alumínio tem que doar os 3. Então eu vou colocando oxigênio aqui enquanto tiver elétron para poder fornecer. Então eu coloco outro oxigênio aqui que também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, pego esse elétron e faço isso com ele. Ah, mas professor, agora o alumínio ficou bem, porque ele doou os 3, mas esse oxigênio ficou com 7, está faltando 1 ainda. Aí eu coloco outro alumínio aqui, ó, e pego um elétron dele. Pronto, ficou satisfeito. Ah, professor, sobrou 2 aqui. Ah, então coloco outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu pego esse elétron, pronto, e fecho então a distribuição eletrônica tanto do alumínio como do oxigênio, satisfazendo todos eles. 3 doou os 3, 1, 8, com 8, com 8, ficou estável os 3, esse é o composto formado. Então qual é o composto formado aqui? Al2O3, o óxido de alumínio, que é o minério que nós encontramos aí na natureza, em relação ao alumínio. Agora vamos fazer da forma mais rápida? Seguindo essa estrutura aqui em cima, você pega o alumínio e identifica qual o grupo dele, que é o grupo 3A, então ele é mais 3. Identifica o oxigênio, que é do grupo 6A, então ele é menos 2, porque ele precisa de 2 elétrons. Aí você pega esse 2 passa para cá, esse 3 para cá, então é o Al2O3. Pronto, é o óxido que nós fizemos aqui, é uma forma mais rápida de você descobrir. Às vezes você precisa de uma forma mais rápida para saber a fórmula do composto. Então, é um composto iônico? É um composto iônico. Composto iônico formado por um metal e não metal. Tá? Então, o óxido de alumínio. Depois usar a nomenclatura a gente vai aprender mais para frente. Mas essa é a estrutura de uma ligação iônica. Tá? O último exemplo que eu quero mostrar para vocês é quando acontece isso aqui. Ó. Vamos apagando então aqui. A última ligação que eu quero mostrar para vocês aqui é quando eu faço, por exemplo, o cálcio. Eu quero pegar o cálcio e o oxigênio. Né? Vou fazer da maneira que vocês fizeram. Né? Vocês viram na última vez aqui. Ó, mais 2, porque ele está aqui nesse grupo. E ele é menos 2, porque está naquele grupo. Tá? Quando aqui são iguais, você não vai trançar nada aqui. Se esse doa 2 e esse recebe 2, é o mesmo que eu fazer isso aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, pronto, estabilizou os dois. A fórmula dele é CaO. Então, quando os dois são iguais, a fórmula vai ser de 1 para 1. Tá? Não cruza nada aqui não. Ok? Então, só para cuidar de fazer exceções aí, né? Então, é assim que se faz as ligações iônicas. Alguns casos específicos de alguns metais que não estão no grupo A, mas estão no grupo B, que é o ferro, que é o cobre, por exemplo, né? A prata, né? O zinco. Tá? Então, por exemplo, a prata ele precisa doar um elétron, é metal. O zinco ele precisa doar 2. O cobre, dependendo do tipo de ligação, ele doa 1 ou doa 2. O ferro, dependendo do tipo de ligação, ele doa 2 ou doa 3. Então ele é bivalente, que a gente chama de valência isso, né? Então ele é bivalente, bivalente, monovalente, monovalente. Né? Então, só cuidado com alguns elementos do grupo B que são bivalentes, trivalentes e assim por diante. Tá? Então, se eu pegar o ferro mais 2 e unir com oxigênio, a fórmula do composto é o óxido de ferro, monóxido de ferro. Agora, se eu pegar o ferro mais 2, mais 3 e unir com oxigênio, vai ser o quê? Cruza aqui, Fe2O3, que é o óxido de ferro. Trióxido de ferro 2, monóxido de ferro, né, de monoferro. Então são dois compostos diferentes. Porque eu estou usando aqui a bivalência. A mesma coisa acontece com o oxigênio. Tá? Então esse aqui é o óxido ferroso, esse aqui é o óxido férrico. Então do cobre, eu vou fazer o que? O cobre mais 1
com oxigênio, por exemplo. Então vai ficar o quê? Vai ficar cobre 2O. E se eu pegar o cobre mais 2, com oxigênio 2, vai ficar esse é o óxido cúprico e esse é o óxido cuproso. Então veja, os elementos do grupo B, né, a prata é mais 1, o zinco é mais 2, não é bivalente, mas cuidado aí com a bivalência de alguns elementos metálicos que estão no grupo B. Né, do grupo A não, são todos monovalentes. Né, do grupo B são bivalentes, então tem que tomar cuidado com essa bivalência, né, bivalência que acontece aí dos elementos metálicos que estão no grupo B. Tá? Então nós vamos aqui, nós estamos terminando então essa aula aqui dessa parte aqui de ligações iônicas. Então vamos relembrar, ligação iônica, né? Eu vou passar aqui agora no quadro quais são as principais características das ligações iônicas, né? Para vocês não esquecerem mais. Então vamos lá comigo aqui, ó. Ligação iônica ocorre como? Ocorre metal com não metal. Como que ela ocorre? Por transferência de elétrons. Ok? Por que transferência de elétrons? Por que iônica? Porque forma íons. Quem são os íons? Cátions, que vêm dos metais, porque são os metais que doam, que são positivos, e os ânions, que são os não metais, que são os negativos. Tá? Então isso aqui é a ligação iônica. Agora, olha só. Como é uma ligação iônica, eles vão formar o quê? Compostos iônicos. Então toda vez que você vê um composto que tem metal ligado com não metal, o composto é iônico. Tem íons formados ali. Se você jogar em água, vai separar esses íons. Tá? Primeira característica, em água ou solução aquosa, faz o quê? Conduz corrente elétrica. A principal característica de compostos iônicos é essa. Jogou ele em água, uma solução aquosa, vai conduzir corrente elétrica. Segunda característica, ponto de fusão, ou seja, se funde elevado. Para você fundir o sal de cozinha, por exemplo, é 800 e poucos graus Celsius para você fundir ele. Então tem um ponto de fusão elevado. Tá? Duas características importantes da ligação iônica. Tá? E esse é o primeiro tipo de ligação que nós estamos vendo. Então quando você parte lá na tabela periódica, né? Quando você parte para a tabela periódica aqui, e vai estudar então os tipos de ligações que existem entre os metais com os não metais, essa ligação é iônica, porque nós temos metais, não metais e os gases nobres. Então, aqui nós vimos agora os exemplos que nós fizemos aí das ligações entre os metais com os não metais. Né? Pegamos aí exemplo do cálcio, pegamos aí exemplo do alumínio, ligado ao oxigênio, ligado ao flúor. Né? Então foram exemplos que nós citamos aí, usando então a tabela periódica e os dados do grupo, né, dos grupos, para saber quantos elétrons eles têm na última camada. Né? Então é importante a gente conhecer a tabela periódica. Né? Bom, você vai ter que pregar a tabela periódica no teto, ficar olhando para ela lá todo dia à noite, fica olhando, pega no teto, fica olhando todo dia a tabela periódica, grupo 1A, grupo 2A, tá bom? Faz assim que você vai aprender a tabela periódica. Se não for no teto, coloca do lado lá, né? Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso daí, ok? A gente vai partir então para o estudo de outro tipo de ligação agora. Nós vimos ligações metal com não metal. Vamos agora estudar o estudo de outro tipo de ligação química. Bora lá então estudar então as ligações agora entre não metal com não metal. A primeira coisa que nós vimos foi metal com não metal. Ligação de metal com não metal forma ligação iônica. Forma íons, cátions e ânions. Vamos lembrar aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar o metal com não metal. Se você for recorrer aqui à tabela periódica, a gente percebe aqui onde está circulado aqui, né? Vou circular novamente. Então aqui nós vamos fazer agora a ligação dos não metais
com eles mesmos. Ou seja, ligação com eles mesmos, que tipo de ligação vai formar? Porque eles combinam-se entre si. Né? Se eles combinam entre si, é porque forma outro tipo de ligação. E esse outro tipo de ligação é de não metal com não metal. Tá? Então, vem comigo aqui, ó. Não metal com não metal. Então, agora vamos estudar esses casos de ligações que existem entre esses elementos aqui. Vamos pegar um exemplo. O hidrogênio é considerado um não metal. Tá? Para fins de ligações químicas. Ele ser gasoso, mas ele é considerado como não metal. E ele está no grupo 1A. Ele está no grupo 1A. Isso quer dizer que ele só tem um elétron para ser distribuído. Tá? Agora, depois nós temos o grupo 4A. Vamos relembrar aqui. O grupo 5A. O grupo 6A. O grupo 7A. O grupo dos gases nobres, que é o grupo 8A, não faz ligação. Esses caras aqui não faz ligação com ninguém. Tá? Então nós vamos estudar aqui o que? Os não metais. O hidrogênio e mais esses não metais. Tá? Então o que acontece quando eu pego um hidrogênio e aproximo de outro hidrogênio? Porque o hidrogênio não vive sozinho. Ele vai fazer ligação. Tá? Só que ele é metal, ele não pode pegar esse elétron e retirar dele. Porque senão vai ficar sem elétron, não vai existir o hidrogênio. Mas ele precisa de quanto? Ele precisa compartilhar. Ou seja, ele vai compartilhar com outro hidrogênio. Então, se eu aproximar um hidrogênio com outro hidrogênio, eles vão ficar com 2 elétrons compartilhados. A gente faz isso aqui, ó. Eles compartilham 2 elétrons. E a regra do octeto diz o seguinte, a regra do octeto diz que para um elemento ficar estável, ele precisa ficar com 8 elétrons na última camada, tá? Ou precisa ficar com 2 elétrons, que é o caso do hidrogênio, o hélio, que tem 2 já, o lítio, então são os 3, o boro, então são os 3, 4 elementos só que ficam com 2. O restante tudo fica com 8. Né? Então veja só, nós temos aqui, o hidrogênio precisa ficar com 2 compartilhados. Então ficou com 2 compartilhados? Ficou, então ele ficou estável. Então um hidrogênio quando se une com outro hidrogênio, forma uma ligação que nós chamamos de ligação covalente. O que é isso, ligação covalente? Quando tem 2 elétrons sendo compartilhados. O que é isso? Usados em comum. Veja que é diferente da ligação não metálica, com não metal, né? E metal. Na ligação iônica, o metal ele doa o elétron. O elétron sai do metal e vai para o não metal. Aqui não, eu não posso tirar de um elemento. Então ele tem que usar em comum. Então tanto esse hidrogênio como esse hidrogênio está usando a mesma nuvem eletrônica contendo os 2 elétrons. Um elétron pertence a esse hidrogênio e esse elétron pertence a esse hidrogênio, formando o que nós chamamos de ligação covalente. Então toda vez que você vê 2 elementos ligados entre si por um traço, significa que essa ligação é covalente. Ou alguns livros trazem ligação molecular. Né? Mas ela é covalente, uma ligação de compartilhamento. Então qual que é o nome aqui? Compartilhamento, vou escrever aqui, compartilhamento de elétrons, enquanto lá na ligação iônica do não metal com metal, a ligação era de transferência de elétrons, aqui a ligação é de compartilhar elétrons, usar em comum. Então está aqui. Então, se eu pegar um hidrogênio e juntar com outro, ele vai formar o quê? A molécula do gás hidrogênio, que é combustível, usado em foguetes aí, tá? O gás hidrogênio. Esse é o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês, então, da ligação covalente. Vamos lá para o segundo exemplo. O hidrogênio já era. Vamos para o segundo exemplo aqui, que a gente vai mostrar a ligação covalente, tá? O segundo exemplo é se eu pegar aqui, por exemplo, então, o cloro com ele mesmo. Quantos elétrons tem o cloro na camada? Tem 7. Precisa fazer o quê? Precisa compartilhar um elétron. Né? Tá faltando um elétron aqui. Está faltando um elétron para ele ficar com 8. Então ele precisa compartilhar um elétron. Ele vai compartilhar com quem? Com outro cloro, se eu aproximar outro cloro dele. Ele vai fazer o compartilhamento de elétrons. Então se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1, 8. Então ele está compartilhando e ficando com 8. Então a ligação de um cloro com outro cloro é uma ligação covalente que forma o gás cloro, que é usado aí para tratamento de água, né, eliminação aí, né, de micro-organismos, né?
O gás cloro é bastante tóxico, inclusive, bastante denso. O gás cloro ele vai para o solo, é mais denso que o ar atmosférico, mas é muito tóxico, mas ele mata as bactérias legal, né? Mas é bastante perigoso utilizar ele. Tá? Isso implica o seguinte, implica que todos os elementos, flúor, cloro, bromo e iodastato que estão nesse grupo aqui, todos os elementos aqui, eles vão fazer vão fazer uma ligação covalente só. O flúor vai fazer uma ligação só. Se eu substituir aqui o cloro por flúor, vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer o FCl, né? Vai acontecer isso. Ok? Então, para os grupos 7A, é isso que acontece. Vamos lá, outro exemplo agora. Vamos mudar o exemplo aqui. Nós vamos fazer agora do grupo 6A. Vamos pegar o oxigênio. Vamos fazer o oxigênio agora, né? E vamos fazer a ligação do oxigênio com ele mesmo. Já que a ligação é de não metal com não metal. Tudo vamos fazer com eles mesmo aqui, né? O oxigênio está no grupo 6A, então ele precisa de quê? Ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. Então ele vai precisar o quê? Ele vai precisar de 2 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai precisar, já que nós estamos falando em não metal com não metal, é compartilhar. Então ele vai compartilhar, porque é não metal com não metal, 2 elétrons. Ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está compartilhando a nuvem eletrônica. Então quando eu pego um oxigênio junto com outro oxigênio, ele vai formar o quê? Uma dupla ligação. 2 ligações covalentes, ó. Formando o que? A molécula O2, que é o oxigênio que nós respiramos. O oxigênio existe na natureza nessa forma, né, que nós respiramos. Né? Isso quer dizer que todos os elementos, né, o enxofre, né, o telúrio, o polônio, todos os elementos que estão nesse grupo aqui, tá, eles vão fazer 2 ligações covalentes. Ou eles vão fazer 2 ligações covalentes com uma dupla ligação, ou eles vão fazer 2 ligações assim, covalentes. Depois nós vamos ver exemplos do tipo de ligação que o oxigênio faz dessa forma. Tá? Ok? Então vamos lá, vai gravando isso. Uma ligação só, dupla ligação, 2 ligações covalentes. Agora vamos lá para o terceiro exemplo. Agora eu vou pegar aqui o nitrogênio. Vamos pegar aqui o nitrogênio. Vamos pegar o nitrogênio. Deixa eu trocar de pincel aqui. Vamos pegar agora o nitrogênio. Tá, o nitrogênio ele tem 5 elétrons, ele precisa de 3. Então ele precisa de 3 elétrons. Tá? Isso quer dizer que se eu pegar um nitrogênio e junto com outro nitrogênio, o que vai acontecer? Ele tem 3 elétrons para ser compartilhado, já que é não metal com não metal. Então ele vai compartilhar 1, 2, 3 elétrons. Ele compartilha. Isso quer dizer que a ligação entre um nitrogênio e outro nitrogênio é uma tripla ligação. 3 ligações covalentes. Ou seja, a fórmula do composto formado aqui é o N2, gás nitrogênio, que também está presente na atmosfera em 78%, né? 78, alguma coisa por cento na natureza, junto com o oxigênio, com o O2. Tá? Isso quer dizer que todos os elementos aqui, tá? O nitrogênio, o fósforo, né? O astato e assim por diante, pertencem a esse grupo aqui, eles têm o quê? Eles fazem 3 ligações covalentes dessa forma, ou fazem uma dupla e uma simples, ou fazem desta forma aqui. São os tipos de ligações que existem desse grupo, porque eles fazem 3 ligações covalentes. Pode esquecer. Então vai gravando. Uma ligação covalente para esse grupo, 2 ligações covalentes para esse grupo, 3 ligações covalentes para esse grupo. E por último, não menos importante, é o carbono. O carbono, 4 elétrons. Ou seja, ele precisa fazer 4 ligações. Tanto que, quando você vai estudar química orgânica, uma das principais características do carbono é ele ser tetravalente. Ou seja, ele faz 4 ligações. Então, monovalente, bivalente, trivalente
tetravalente. Então, o hidrogênio é monovalente, o cloro, flúor, bromo, que são do grupo 7A, é monovalente, bivalente, trivalente, carbono tetravalente. Então, vamos fazer o carbono aqui, né? Vamos fazer do carbono aqui. Só que o carbono a gente vai fazer o quê? Ligado com o hidrogênio, né? E se for com ele mesmo, ele tem que ter mais 4 carbonos ligados a ele. Ele não tem essa ligação aqui. Não existe este tipo de ligação. Tá? O carbono é um caso específico, nós vamos estudar mais para frente, porque ele sofre uma tal de hibridação, né? Hibridização. E a gente vai estudar ele com um caso à parte. Mas se eu fizer a ligação dele com o hidrogênio, se eu pegar aqui e fazer a ligação, ele tem 4 ligações a serem feitas. E o hidrogênio tem que fazer o quê? Uma ligação só. Lembra aqui? O hidrogênio só faz uma ligação covalente. Então, o hidrogênio vai fazer uma ligação covalente. O hidrogênio faz uma ligação covalente. E o hidrogênio faz uma ligação covalente, formando esse composto aqui, ó. HH, que é o CH4, que é o gás metano, gás dos pântanos, gás de fermentação de produto orgânico. Tá? Então, o carbono aqui, ele faz 4 ligações, tá? Dessa forma aqui. Ou ele faz 4 ligações assim, ou ele faz 4 ligações assim. Tá? Eu coloquei carbono, né? Pode ser o carbono e o silício, né? Então aqui os elementos que estão nesse grupo faz esse tipo de ligação, tá? Então grave bem isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui agora o carbono, bem explicado aqui, né? Então grave bem isso aqui que vocês estão vendo aqui, que é muito importante para vocês saberem fazer qualquer tipo de ligação covalente. Tá? Saber que o cloro só faz uma ligação, saber que o oxigênio faz 2 ligações e assim por diante. Tá? Sabendo disso aqui, você monta qualquer tipo de composto, como nós fizemos de metal com não metal. Tá? Ou seja, quando você pega metal com não metal, nós usamos aí naquela regrazinha dos grupos, né? Para você poder formular o composto. Tá? E com essa maneira de mostrar aqui também para vocês, isso aqui, você também monta qualquer composto covalente. Tá? Isso quer dizer, e aqui entra também o hidrogênio. No grupo 7A, aqui também entra o hidrogênio que só faz uma ligação. Então eu vou apagar esse lado aqui e vou mostrar para vocês exemplos. Então agora, porque nós fizemos o que? Exemplos de oxigênio com oxigênio, nitrogênio com nitrogênio, cloro. Agora vamos misturar tudo isso aqui. Vamos supor agora que eu pego então o hidrogênio e eu quero ligar com oxigênio. Vamos lá, vamos fazer isso junto aqui. Tá? Usando essa regrinha aqui. Vamos usar essa regra aqui que fica mais fácil. Vamos usar aqui a regra. Ó. Hidrogênio, oxigênio. O hidrogênio faz quantas ligações? Uma. O oxigênio faz quantas ligações? 2. Ele é bivalente. O hidrogênio é monovalente. Pronto. Então o que você faz? Cruza aqui. Cruza os números aqui, não precisa colocar 1. Né? Então eu vou ter que a fórmula do hidrogênio ligado ao oxigênio é H2O. A água. Oxe, nossa molécula de água. Está obedecendo isso aqui. Está obedecendo essa regra. Ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui agora, por exemplo, vamos pegar aqui o hidrogênio com cloro agora. Hidrogênio com cloro. Hidrogênio é monovalente. O cloro é monovalente. Quando é igual, esse cara aqui é um ácido clorídrico, ácido muriático, ácido clorídrico que você tem no estômago também, que é bastante conhecido, é um ácido muito forte. Pronto, está aí a fórmula dele. Fácil. Vamos lá, vamos fazendo exemplo aqui para você ver como que é fácil utilizando esse termo aqui. Vamos pegar agora o nitrogênio com oxigênio. Vamos lá. Vamos lá? O nitrogênio ele é trivalente, ó. Ele é trivalente. E o oxigênio, ele é bivalente. Então faz isso, gente, ó. Facinho que fica. N2O. 3. Óxido de nitrogênio. É assim que nós conhecemos o óxido de nitrogênio. Fica fácil quando você utiliza isso aqui. Ah, professor, eu quero fazer o carbono com oxigênio. Então, vou fazer aqui embaixo. Carbono com oxigênio. Como é que faz? O carbono é o quê? O carbono é tetravalente. Ele faz 4 ligações. Certo? E o oxigênio? 2 ligações. Bivalente. Como é que vai ficar isso então? Vai ficar C2O4. Ah, pera aí, professor. Agora tem um detalhe. Detalhe importante aqui. Quando você puder simplificar,
você simplifique. Se os números forem simplificados, né, se derem para simplificar, você simplifica no mínimo possível, tá, para não ficar assim 2 números pares ou 2 números ímpares. Né? Então, mais uma macetezinha, mais uma regrazinha. Então, dividido isso aqui por 2, eu vou ter que C, dividido por 2 dá 1, dividido por 2 dá 2, CO2. Então, é o gás carbônico. Tá? Que forma a ligação dele. Claro que se a gente for montar a estrutura do gás carbônico aqui, a gente vê que é isso mesmo. Se você pegar aqui, ó, carbono. Carbono faz 4 ligações, o oxigênio faz 2. Uma precisa fazer 2. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio precisa fazer 2 ligações covalentes, porque ele é bivalente. Pegou do carbono. O carbono tem 4, precisa fazer 4. Com o outro oxigênio. Vai mais 2 aqui. Pronto. O carbono ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também ficou com 8. Também ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Ou seja, essa estrutura é essa. Essa é a estrutura do CO2. Por isso que a gente tem que simplificar, né, para chegar ao correto. Então, toda vez que você faz 2 ligações x, y, aqui A, aqui B, se o A e B for par, simplifique. Se o A e B for ímpar, der para simplificar, simplifique. Simplificar, não pode esquecer. Então, grava isso aqui bem, que você formula qualquer composto em relação a não metal, com não metal, que é a ligação covalente. Tá? Característica da ligação covalente. Qual que é a principal característica? Nós vimos que os compostos iônicos, eles transportam corrente elétrica em meio aquoso. Tá? Os compostos moleculares, os compostos covalentes, nós chamamos aí, que fazem compartilhamento de elétrons, em meio aquoso, não transportam corrente elétrica. Opa, peraí. Quer dizer que se eu pegar o ácido cloridrogel, ele transporta? Não, eles transportam também. Tá? Então, corrigindo aqui. Tá, os covalentes em meio aquoso transportam corrente elétrica, exceto compostos do carbono. Metano não transporta corrente elétrica. Agora os demais, os óxidos, tá? os óxidos de nitrogênio, né? Os outros compostos transportam corrente elétrica em meio aquoso. Tá? Então tem alguns compostos que transportam, outros do carbono principalmente não transportam corrente elétrica. Tá? Mas são o que? São compostos covalentes, não formam íons. Se você jogar um composto desse em solução, tá? Dependendo do tipo de composto, não forma íons. Tá? Com exceção dos ácidos e alguns óxidos e sais. Os sais são compostos iônicos. Tá? Então nós vamos estudar depois essas características. Né? Mas a característica desse tipo de ligação é o compartilhamento de elétron. Então não esqueça mais isso. Compartilhamento de elétron. Compartilhamento. Compartilhar significa usar em comum, usar junto. Imagina o seguinte aqui, ó, usar junto. Ele pega e usa a mesma nuvem eletrônica. Tá? Então aqui os dois elementos se ligam, pega a mesma nuvem eletrônica. Então isso aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho outro. Então eles pegam o mesmo elétron e usam em comum, seguram em comum aqui. Tá? Então esse é o tipo de ligação covalente. Tá? Agora existe um tipo de ligação covalente específica que eu queria mostrar para vocês, que aparece composto na natureza e os químicos começaram a estudar esses compostos e falaram assim, mas peraí, se os elementos obedecem às regras do octeto e existem alguns compostos na natureza que estão desobedecendo a regra do octeto, peraí, como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma, ó, por exemplo, oxigênio, O2. Vamos lá para a nossa webcam aqui. Beleza, ó. Oxigênio O2. O que acontece? Está obedecendo isso. A ligação dele é O2 compartilhamento, formando O2. Um elétron de um elétron de outro, e outro também. São compartilhamento de elétrons aqui. Tá? Acontece que a pergunta é o seguinte, por que existe na natureza o ozônio? Esse cara aqui é o ozônio. Nós temos uma camada de ozônio na natureza, é tóxico, inclusive é usado para matar bactéria, inclusive, altamente tóxico. Né? Peraí, se aqui já está estável,
Por que existe o ozônio então? Existe um terceiro oxigênio chegando aí? Vamos ver por que então. Porque olha o seguinte, ó, aqui não houve compartilhamento de elétrons. Esse cara não tem 6, lá tem 6 elétrons aqui, ó. Tá? Mas ele precisa compartilhar 2. Ele precisa compartilhar 2, então ele compartilhou normalmente aqui. Aí me chega aqui um terceiro oxigênio e se junta a esse cabra aqui de cima. Ou esse ou 8, tanto faz. Por que ele consegue se juntar a esse aqui? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa o quê? De 2. Só que ele não pode pegar e fazer isso. Ele não pode compartilhar dessa forma aqui. Porque senão esse elemento do centro aqui vai passar de 8. Vai ficar com 2, 4, 6, 8, 10 elétrons compartilhados. Então não pode. Eu não posso compartilhar com ele. Então esse oxigênio vai chegar assim, ó. Seguinte, eu não posso compartilhar contigo. Vai dizer para isso, eu não posso compartilhar contigo os meus elétrons, porque você já está o quê? Estabilizado. Mas eu queria utilizar 2 seu. Né? Então ele tem 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas eu queria usar a sua nuvem. Posso? Pode. Esse oxigênio vai falar, pode usar o meu. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 2 elétrons aqui e vai deixar que esse elemento use. Dessa forma fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usa esses 2 aqui. Tá? Essa ligação aqui é uma ligação covalente, então a gente representa assim, ó, dupla O e uma flechinha assim, ó, indicando que esse oxigênio aqui do meio está o quê? Está favorecendo a esse oxigênio aqui a usar uma dupla, um par de elétrons. Então qual que é a diferença básica? Eu vou escrever aqui em cima. Qual que é a diferença básica entre uma ligação covalente normal? Eu vou apagar tudo. Então vou apagar aqui. Então qual que é a diferença entre uma ligação covalente normal e uma covalente dativa? Vamos supor A ligando com B. Ligação covalente normal. Esse elétron pertence a esse composto, esse elétron pertence a esse. Ligação covalente dativa. Dativa. Um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, 2 elétrons. Esse elétron pertence ao A e esse também pertence ao A. Tá? Enquanto na ligação normal eu tenho os 2 elétrons, um elétron pertence a cada elemento, na ligação covalente dativa, né, que é o par de elétrons, eu vou colocar o par aqui, ó. Na ligação covalente dativa, os 2 elétrons aqui pertencem ao A, a um elemento só. Tá? Isso é ligação dativa. Quais são as substâncias que possuem ligação dativa? Então, por exemplo, nós falamos aí do ozônio. Por exemplo, por que existe na natureza? Existe o CO2. Nós acabamos de fazer o CO2. É isso aqui. Né? Por que existe o CO2? Né? O CO2 existe porque ele tem compartilhamento de elétrons seguindo isso aqui. Agora, por que existe o CO? Monóxido de carbono. O monóxido de carbono existe porque ele faz uma dupla ligação com oxigênio, tá? E o carbono, para fazer, olha, já tem 1, 2, e ele tem aqui mais 2 elétrons para ser compartilhado. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, já está com 8, mas o carbono está precisando o quê? Receber o quê? Mais 2. Ele faz isso aqui, ó. Uma dativa para o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no monóxido de carbono, que é bastante tóxico, eu tenho uma dativa aqui do oxigênio para o carbono, formando o CO. Então, por isso que existe o monóxido de carbono, porque existe uma ligação dativa aí. Tá? Então, tem alguns compostos conhecidos que nós temos ligação dativa presente neles. Né? Que por isso que às vezes são fortes, a ligação dativa é muito fraca, ela arrebenta fácil, né? Você consegue separar fácil ali. Por exemplo, o ácido sulfúrico, ó. O ácido sulfúrico é o H2SO4. Então, enxofre, oxigênio, 4 oxigênios. Eu tenho aqui um hidrogênio ligado aqui. Né? Eu tenho as 2 ligações do enxofre, que o enxofre está aqui no grupo 6A, ele faz, é bivalente. Pronto, era isso daí para ser formado. Mas eu tenho 2 dativas aqui, ó. Esse é o H2SO4 que tem 2 ligações dativas. Tá? Que é um ácido muito forte, nós vamos estudar ele depois. Né? O ácido fosfórico, H3PO4, mesma coisa, eu tenho aqui, ó, 4 oxigênios aqui ligados a ele. Tem os 4 H3PO4, eu tenho hidrogênio,
O fósforo está no grupo 3, no grupo 5A, ele é trivalente, ou seja, ele tem 3 ligações aqui. Essa aqui é dativa, né? Ou seja, eu tenho aqui hidrogênio ligado ao oxigênio, e o fósforo aqui com uma ligação dativa. Então aparece ligação dativa nos compostos, tá? Que justamente explica, né? Explica exatamente, né, o que acontece aí nas substâncias que fazem ligações. Então, isso que nós vimos agora, né? Isso que nós vimos agora foi ligação covalente. Ligação covalente é não metal com não metal. Então, olha só, não vamos esquecer que nós temos que seguir essa regra aqui, né? Tem que seguir essa regra aqui e obedecer, que obedecendo isso, os seus compostos vão ser formados facilmente. Tem que obedecer essa regra das valências desses elementos. Então grave bem isso aqui para você saber então o que é uma ligação covalente e como são formados aí nos compostos, ok? Agora nós vamos ver outro tipo de ligação, ok? Outro tipo de ligação. Vou apagar o quadro aqui. Então o último tipo de ligação que nós vamos ver, né? O último de ligação, usando aí a tabela periódica agora, nós vimos aí, né? Nós vimos que as ligações de metal, vou voltar aqui, a ligação de metal com não metal, aí vimos, né, os metais com os não metais, ligação iônica, nós vimos os não metais com eles mesmos, agora vamos ver os metais com eles mesmos. Ou seja, a gente forma 3 tipos de ligação, metal com não metal com eles mesmos e metal com eles mesmos. São 3 tipos de ligações que nós conhecemos que podem serem formados aí em relação às ligações químicas, né? Então, vamos aqui ao quadro nosso. Então nós vamos ver aqui que nós vimos primeiro tipo de ligação iônica, segundo tipo covalente. Agora nós vamos trabalhar de ligação de metal com metal. Ah, professor, metal com metal liga? Liga. Não tem, por exemplo, o ouro 18 quilates, que é 75% de ouro e 25% de cobre, os amálgamas de mercúrio com outros tipos de metais, né, zinco ligando com estanho para formar aí outros tipos de ligas, né? Nós temos aí folha de Flandres, por exemplo, né, que é o estanho com cobre, né, e outros tipos de ligações, né? Então metal com metal faz sim ligações metálicas, né? E metal com ele mesmo, por exemplo, cobre pode se unir com outro cobre? Pode. Ou seja, você tem uma estrutura metálica de cobre ligado com cobre, né, formando vários elementos ligados entre si, que formam o metal cobre. Você pegar uma peça de cobre, você tem vários elementos de cobre juntos ali, tá? Forma uma estrutura cristalina, que nós chamamos aí de metal, metálica, né? E qual que é a principal característica dos metais quando eles se ligam com eles mesmos, né? Elétrons livres. Por isso que os metais, você pega lá uma barra de metal, você pega uma barra de ferro, você pega uma barra de alumínio, você pega qualquer tipo de ligação metálica, o próprio ouro, 18 quilates, que é 75% de ouro e 25% de cobre, são bons condutores de eletricidade, porque são elétrons livres que circulam aqui dentro. Quando você faz o que? Uma diferença de potencial, uma DDP, né? Quando você emprega uma diferença de potencial num fio de cobre, por exemplo, esses elétrons se organizam e começam a circular, porque existem elétrons livres. Então, a principal característica dos metais, né, da ligação metálica, que é metal com metal, é o que? Elétrons livres. Então, grava bem aí, elétrons livres. São ótimos condutores de eletricidade, né? Alumínio é um bom condutor de eletricidade, o cobre é um bom condutor de eletricidade, o ferro também, né? O ouro é um excelente condutor de eletricidade. Claro que a gente não vai fazer na nossa casa fios de ouro, né? A gente faz fios de cobre, que é mais barato, né? Então, o ouro, inclusive nas placas eletrônicas, se vocês verem os contatos das placas eletrônicas, né, os contatos ali é feito de ouro. Porque tem gente aí pegando plaquinha de memória, tudo e derretendo e tirando aquele ouro que fica ali, porque é ouro aquilo. Tem muita gente fazendo isso, pegando as placas eletrônicas e retirando o ouro que fica ali, porque os contatos são bons condutores, não oxida fácil, porque o cobre se oxida facilmente, né? E acaba danificando a plaquinha ali. O ouro não, o ouro ele não se oxida de jeito nenhum.
né? O ouro junto com o cobre, né? O ouro 18 quilates. Então você tem muita gente tirando essas pequenas quantidades aí. Quando junta muito vai dar uma boa quantidade, né? Mas por quê? Porque o ouro é um ótimo condutor de eletricidade. Então essa é a ligação metálica, é a última das ligações, que nós vamos ver aqui, né? Então recapitulando para vocês aí, né? Recapitulando para que vocês lembrem, que a gente faça depois atividades em relação a isso, né? Na próxima aula, na quarta-feira próxima, dia 6, dia 8, né? Dia 8 do 4, nós vamos fazer atividades juntos, né? Alguns exercícios juntos na aula, né, e vamos partir para outro tipo de assunto que é importante para nós, né? Mas nós vamos fazer alguma atividade antes da gente partir para o próximo assunto. Então, na próxima quarta-feira, na próxima aula, que é o dia 8 do 4, a gente vai fazer atividades. Tá? Então, recapitulando aqui. Né, vamos recapitular aqui. Eu vou apagar o quadro aqui e vou escrever aqui então, para a gente lembrar e não esquecer jamais as características aí das ligações, tá? Então nós vamos ter aqui os 3 tipos de ligações: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Não esquecer que dentro da ligação covalente nós temos a ligação dativa também. Nós temos a ligação dativa também, né? Característica da ligação iônica: transferência de elétron. Aqui, covalente: compartilhamento de elétrons. Aqui, elétrons livres. Característica iônica porque forma íons. Quem são os íons? Cátions e ânions. Tá? Então, aqui, na covalente, né, são compostos moleculares. Tá? Composto iônico é quando você tem metal junto. Tá? Então, como que ocorre a ligação iônica? Com quem que ocorre? Metal mais não metal. Pronto, ligação covalente. Não metal com não metal. Ok? Aqui, as ligações que ocorrem aqui. Metálica. Metal mais metal. Então, pronto, um resumo rápido aqui para você lembrar de como ocorre aqui, de como ocorrem as ligações químicas. Sempre lembrando aqui na tabela periódica da posição deles, né? Lembre sempre da posição deles, onde estão os metais. Lembrar sempre que os metais estão à esquerda aqui da tabela periódica. Tudo que está à esquerda, onde eu estou marcando aqui, tá? Daqui para cá, nós temos os metais, inclusive aqui embaixo, também são os metais. O que estão em verde aqui são os não metais, onde formam as ligações covalentes com eles mesmos, ou a ligação iônica se ligar com o metal. Tá? Não esquecer que os gases nobres não faz ligação nenhuma porque já estão estáveis. O hélio com 2 elétrons e os demais com 8 elétrons, na última camada, na camada de valência, ficando estáveis. Por isso que eles não fazem ligação com ninguém. A tabela periódica atualizada, tá? Ela tem nome esses dois compostos já. Tá? A IUPAC, Instituto Universal de Química Pura e Aplicada, IUPAC, vou escrever aqui o símbolo, que é o órgão que coordena toda a regra da química, nomenclaturas, reações, produtos novos conhecidos. Então, Instituto Universal de Química Pura e Aplicada, Chemical, né? Em inglês também essa nomenclatura aqui. Então, já tem nome para essas duas substâncias. Inclusive, já descobriram aqui os 2 próximos elementos já foram descobertos. Isso quer dizer que nós estamos partindo para a 8ª camada já, né? Oitavo período. Já foram descobertos esses 2 elementos aqui, só que eles estão assim também, né? O tem 3 letras. Quando tem 3 letras aqui, não deram nome ainda, né? Mas aqui essa tabela está um pouco atrasada, já tem o nome de todos eles aqui, tá? Então veja só, aqui já descobriram, mas não tem um nome ainda. Geralmente eles fazem isso, atribuem nome a quem descobriu, a uma cidade, a um local.
né, em homenagem a alguma outra, uma cidade ou a quem descobriu, né? Então já existe até o 118 conhecido com o nome e tudo, né? Tem um nome, tem um dos compositores, eu não sei se é esse ou o próximo aqui, que é homenageando uma cidade do Japão, tem outro que é homenageando uma cidade dos Estados Unidos, tem outro que é homenageando quem descobriu, né? Então, vem os nomes aí de cada elemento químico. Então, tá aí o nosso estudo da estrutura atômica já se baseando nas ligações químicas, né? Importante porque nós vamos estudar as funções químicas e as funções são baseadas nessas ligações, né? Então é importante a gente saber, né, pelo menos ter essa noção de ligações químicas existentes. Então na próxima aula a gente vai fazer o nosso trabalho aí, alguns exercícios envolvendo isso aqui, algumas perguntas que podem surgir, para a gente dar continuidade então no nosso estudo da química. Então até a próxima aula, até o dia 8/4, que a gente está chegando aí com mais material para vocês e mais aula. Fiquem com Deus, se cuidem aí e até lá.